Tudo que eu falo para você aqui no canal sobre estratégia de compra e estratégia de venda, momentos da gente holdar os ativos ou momentos da gente ser trader, é tudo que eu, Gui Teles, aprendi ao longo da minha jornada e colocando tudo em cima da mesa, vendo quais são as melhores estratégias que realmente me fizeram enriquecer, as melhores estratégias que fizeram com que os meus clientes colocassem dinheiro real no seu bolso. Quando eu falo para você que existem momentos de alto risco que nós não devemos olhar para as altcoins, eu sei que há aquela grande tentação de pegar talvez a Dash, que está subindo ADA ao infinito nos últimos dias, ou talvez pegar aquela geminha que está tendo um pump e logo em seguida ela vai ter um dump. Eu sei que você tem uma sede pelo lucro. Mas entenda, ao longo dessa minha jornada como investidor, o que realmente me fez enriquecer foi a partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha que preservar tudo aquilo que eu já lucrei. A ponta de venda, ela é muito mais importante do que a ponta de compra. Quando nós estamos em momentos de alto risco, como o momento que nós estamos agora, são momentos onde a gente deve ter menos ganância e mais cautela nas nossas decisões. Se você ficar tentando pegar a próxima Dash ou se você ficar tentando pegar a próxima gema que vai subir ADA ao infinito porque caiu, comprou e agora é só acumular porque é um bom projeto, meu caro, vai se passar alguns anos e você estará no 0 a 0 ou no prejuízo. E se você está rodando altcoin, você sabe do que eu estou falando. Talvez você viu um ciclo inteiro do Bitcoin acontecendo na sua frente e hoje você olha e fala, esse foi o pior ciclo. Esse ciclo não deu dinheiro para ninguém. Todo mundo está frustrado nesse ciclo. Olha só, desculpa, mas nem todo mundo. Quem soube se expor em os momentos certos nas altcoins, em momentos para Bitcoin, quem soube sair em momentos de alto risco, certamente fez muito dinheiro nesse ciclo. Entenda que a gente tem que jogar um jogo nesse momento de tradear os ativos. E nós não devemos olhar para as altcoins. Vou te trazer alguns dados para te explicar o porquê que nós não devemos olhar para as altcoins. Vou te mostrar qual que é a minha visão para o Bitcoin. Afinal de contas, a carteira rumo ao milhão ela está totalmente em proteção. Só que nós estamos de olho para comprar o Bitcoin em breve. Eu vou comentar isso com você na nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo sentimento do investidor, que é uma análise social onde a gente deve fazer constantemente, entender qual que é a emoção dos players que estão atuando naquele momento, para a gente entender se eles estão em medo, como a região que nós estamos agora, são as regiões onde eles não vão tender a colocar dinheiro para dentro. Eles vão tender a colocar dinheiro para dentro quando eles estão gananciosos. Quando eles estão com medo, são sentimentos extremamente negativos e a gente não pode passar um longo período em regiões de medo e extremo medo. Por quê? O que poucas pessoas mostram geralmente é que ao longo de um bear market profundo, o sentimento ele acaba sendo somente de medo e extremo medo. Muitas pessoas puxam esse gráfico a partir desse ciclo aqui e ela sempre vai interpretar que quando nós estamos em extremo medo foram as regiões de fundo e quando nós estivemos em euforia foram as regiões de topo. Sim, está certo falar isso, que todo fundo ele é formado em extremo medo, como todo topo ele é formado em euforia. Só que quando a gente faz uma análise, a gente entende que um bull market, uma bull run, ela é constituída somente pelo sentimento positivo, ou seja, greed e euforia. Como um bear market, ele também é constituído somente com sentimento de medo ou extremo medo, ou seja, a gente não utiliza esse indicador aqui para poder tomar uma decisão de compra e de venda. Por coincidência, todo fundo a gente estará em extremo medo, com todo topo a gente estará em euforia. Só que quando a gente faz uma análise, a gente sabe que o sentimento vigente ele é muito mais importante do que aqueles pontos em específicos. E é o que eu sempre falo para você é que nós não podemos passar muito tempo dentro dessa região de medo. Porque sim, isso abre margem para que a gente engate em bear markets profundos, para que as pessoas desanimem.
para que as pessoas tirem o seu dinheiro de dentro do mercado cripto, para que as pessoas não confiem em deixar o seu dinheiro em Bitcoin, preferem deixar isso em stablecoin ou até mesmo em moeda fiat, para que as pessoas elas não parem de olhar para o mercado. E sim, muitas pessoas param quando a gente está nesse sentimento negativo. É super importante a gente sair dessa zona. Quando a gente sai dessa zona, a gente tem regiões mais tranquilas para poder investir. Esse sentimento negativo, ele afeta claramente as decisões de quem compra via ETF. E saiba que os players que compram via ETF é o varejo e não institucional. Institucional, ele compra via OTC e a gente sabe que a constituição ali dos ETFs, quando a gente vai olhar quem está comprando aquilo, é literalmente o varejo. E aqui a gente vê um pouco desse sentimento negativo, né? Os investidores eles estão vendendo os ETFs porque eles estão com medo de novas quedas. Se a gente olha para os principais investidores do Bitcoin, que são os players que entendem muito bem do ciclo do Bitcoin, que são os players que historicamente a gente vê que eles acumulam em boas regiões, eles distribuem em boas regiões, esses players eles continuam saindo e a gente está vencendo a terceira leva de saída desses players. Lembrando, aqui ninguém está tentando cravar o olho da mosca, mas os caras que começaram a vender, a distribuir nos 73, são os caras que compraram nos 15 mil dólares. E olha só, o Bitcoin subiu mais ali depois que eles iniciaram sua distribuição em 73? Sim, ele subiu muito mais, foi até 125. Só que esses players entendem que eles estão num jogo de enriquecer e não num jogo de acumular bons projetos. Olha só, você pode sim comprar 0,1 Bitcoin hoje, rodar isso nos próximos 10 anos, durante uma década. Se o Bitcoin continuar sendo uma tecnologia válida e as pessoas correndo atrás disso como investimento, muito provavelmente que você fará muito dinheiro daqui 10 anos. Só que você viverá uma janela de 10 anos sem ter lucro nenhum, sem mudar de vida, sem aproveitar daquilo, sem desfrutar nenhum centavo de todo o lucro que você teve ao longo desse processo. Para algumas pessoas isso vai valer a pena. Só que para outras pessoas elas jogam um jogo completamente diferente. Elas não querem ter somente essa recompensa daqui 10 anos, elas querem ser recompensadas ao longo do tempo, ou seja, enriquecer na vida real. Porque elas não querem pagar para ver se daqui 10 anos isso estará válido ou não. Então, as pessoas multiplicam dinheiro e elas preservam dinheiro. E quando tiver novas oportunidades, elas reentram mais uma vez. O cara comprou em 15 mil dólares, ele inicia sua distribuição em 73, ele vai vender em 90, ele vai vender em 100, ele vai vender em 125, porque esse cara não está buscando o olho da mosca. Muitas das vezes, esse cara não tem ferramentas específicas também para poder tomar ali uma decisão mais próximas do topo. Só que ele é um cara que já entendeu como que funciona o jogo. Compre capitulação cíclica, venda euforia. E a euforia ela inicia a partir do momento que a gente rompe o all-time high anterior. Eu admiro muito esses players aqui, porque esses players eles sabem fazer dinheiro, eles sabem colocar dinheiro no bolso. Aqui não são players que enriquecem somente no metaverso, são players que enriquecem na vida real. Bom, se a gente olhar para o preço atual que nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo. Aquele investidor novato que caiu na história de que ia só acumular 0,1 Bitcoin. Olha só, em partes, sim, acumular 0,1 Bitcoin vai ser uma boa para você. Só que entenda que você tem que iniciar esse tipo de decisão, esse tipo de estratégia quando nós estamos em fase de capitulação cíclica. Não quando nós estamos em fase de euforia. Não quando as empresas estão comprando Bitcoin para colocar no seu balanço, porque agora as empresas elas são holder de Bitcoin e que aqui é exatamente a próxima pernada que nós vamos ter do mercado, porque o bull market ele vai começar agora. Não é nesse momento que você começa com essa ideia de acumular 0,1 Bitcoin. Você tem esse objetivo quando nós estamos em fase de capitulação cíclica, porque ali nós temos um baixo risco envolvido, ali nós temos um preço barato no ativo, ali nós estamos com o mercado desalavancado, ali nós estamos com o mercado leve e com muito espaço para poder subir. Agora, depois de subir de 15 mil dólares para 125, esquece. Agora não é o momento de você focar nesse tipo de estratégia. Aguarda, é melhor com que você vá juntando esse capital e uma moeda que não vai se desvalorizar tanto. E olha só, muitas pessoas vão falar,
Ah, mas a moeda fiat, ela tem inflação, vai ser corroído pela inflação. Mas o jogo aqui é você escolher uma moeda que vai menos desvalorizar até a fase de capitulação. Essa moeda talvez seja o real, talvez seja o dólar, talvez seja o ouro, eu não sei qual vai ser a moeda para você. Mas você tem que entender que ao longo de um bear market profundo, você deve escolher ficar com o ativo que menos vai se desvalorizar. Porque, afinal de contas, se você acumular 0,1 Bitcoin agora, a gente engatar em um bear market profundo, a gente está falando de 70% de queda. Você está disposto a ver o seu capital se desvalorizando em 70%? Para mim, isso não é um jogo racional. Não faz sentido nenhum eu ver o meu capital se desvalorizando em 70%. Eu acho que isso é um absurdo. Porque, afinal de contas, eu vou ter que esperar o bull market começar a subir, ter uma alta de mais de 100% para eu começar a ter lucro? Bom, eu não estou disposto a fazer isso. Entendendo que nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente coloca esses caras em fase de capitulação. E aqui é a capitulação do investidor de curto prazo e não a capitulação cíclica. Essas regiões são regiões extremamente caóticas. Veja que bear markets profundos, eles acontecem dentro dessa região, porque aqui esses players eles estão com medo, o sentimento deles é de desespero, pânico. E eles começam a fazer isso daqui, ó, altas realizações de prejuízo. E sim, realização de prejuízo é pressão de venda, principalmente se as pessoas estiverem com medo, desesperadas, em panic sell, ou seja, correndo ali simplesmente para liquidar a qualquer custo. E a gente sabe que o preço de qualquer ativo, ele é simplesmente o casamento de uma ordem, de uma pessoa comprando e uma pessoa vendendo. Quando a gente tem desesperados querendo vender e poucas pessoas querendo comprar, a gente acaba jogando o preço para baixo, porque a pessoa ela está tão desesperada que ela quer que sua ordem seja capturada logo, ela joga mercado, o próximo joga mercado e não tem ninguém para comprar aquilo e a gente vai vendo que o preço vai simplesmente indo para baixo. E é exatamente esses momentos que constituem o bear market profundo. A gente não pode ficar com sentimento negativo, a gente não pode ficar abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente não pode ter essas fases de capitulação durante um longo período acontecendo. Capitulações momentâneas, ótimo, e faz pouco tempo que a gente entrou dentro dessa capitulação aqui do investidor de curto prazo. Mas saiba que a gente mergulhar nisso daqui é um grande problema para ciclos de mercado. Olha para os dados do passado e você vai ver que bull markets saudáveis, não há grandes realizações de prejuízo de maneira consistente. A gente não pode ficar com consistência nisso daqui. Ainda não estamos com consistência, tá? Mas aqui já são regiões onde a gente deve tomar muito cuidado. E se a gente olhar para o capital rotativo, não há capital entrando nas altcoins. Então esqueça altcoins, esqueça os bons projetos, por mais que Dash esteja subindo 1000% nos últimos dias, esquece esses ativos. Porque se você olhar para as altcoins com o capital saindo de dentro delas, você está simplesmente brincando ali de achar uma que vai dar certo em meio a várias que vão dar errado. Bom, juntando toda essa análise com vários outros indicadores, sentimento, distribuição, custo dos investidores, se grandes players estão saindo ou não, a gente consegue juntar tudo isso dentro de uma cesta e ter uma definição se nós estamos em zona de alto risco ou se nós estamos em zona de baixo risco. Duas opções apenas. Em cada um desses cenários, a gente vai adotar estratégias diferentes. E em cenários de alto risco, a gente vai ser mais conservador, a gente vai buscar menos assimetria, menos exposição e mais proteção. Quando o cenário é de baixo risco, a gente faz alta exposição. A gente pode ser shitcoiner, a gente pode buscar Dash, a gente pode buscar a altcoin que a gente quiser, porque estamos em um cenário de baixo risco para o Bitcoin. Esse gráfico vermelho aqui é exatamente a junção de tudo isso, de vários indicadores on-chain, para a gente entender se estamos em cenário de alto risco, regiões vermelhas, ou se estamos em cenários de baixo risco, regiões verdes. Através disso, a gente modela a nossa estratégia, ou seja, a gente vai procurar por mais exposição, mais assimetria nas regiões verdes, e a gente vai buscar por preservação, proteção nas regiões vermelhas. Significa que a gente vai ficar fora do mercado? Pode ser que sim, pode ser que você queira ficar fora do mercado, mas eu não fico. Eu utilizo de estratégias, por exemplo, de trading ao longo de um bear market profundo. Eu utilizo estratégias de comprar e vender o ativo enquanto estamos nesses cenários aqui de alto risco. E eu quero que você veja que se você apenas respeitar essas regiões vermelhas aqui,
Você consegue surfar as movimentações de alta e preservar seu patrimônio, que é quando essa linha laranja ela está andando de lado, simplesmente ficando de fora dos bear markets, surfando as altas, se protegendo de Corona Crash, surfando as altas, se protegendo de bear market, surfando as altas. Assim você consegue construir uma máquina de construir patrimônio para você. Olha só, o jogo do patrimônio, ele não é um jogo onde você pode arriscar tudo aquilo que você tem. Ele é um jogo completamente diferente. Se você separou R$ 1.000 para fazer trade e você utiliza alavancagem, você tem consciência própria que você pode perder aqueles R$ 1.000. Afinal de contas, você está se alavancando, você está abrindo margem para isso. É aqui que muitas pessoas vão falar para você que se você não está disposto a perder o dinheiro, nem entre dentro do mercado. Eu, Gui Teles, não concordo com isso. Para mim, essas são as pessoas que estão jogando como se a gente estivesse em um cassino. Eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu jogo esse jogo através de um patrimônio, onde eu penso da seguinte maneira: eu tenho R$ 1.000. Eu não posso perder esses R$ 1.000. E eu preciso multiplicar esses R$ 1.000. A partir do momento que esses R$ 1.000 chegam em 1.010 ou em 1.100, eu vou preservar. Eu vou fazer de tudo para que eu não volte nos R$ 1.000, porque o meu próximo objetivo é os 1.200, os 1.500, os 2.000, os 10.000, e através disso eu vou acumulando esse dinheiro. E se você olhar para esse gráfico aqui, você consegue ver claramente que aqui é uma estratégia de acumulação patrimonial, onde a gente não tende a voltar na estaca anterior. Vamos conseguir pegar a máxima ali do mercado, sair, distribuir, ficar fora 100%, voltar no preço mais barato? Não, mas eu quero que você veja que essa linha ela é constante, subindo acúmulo de patrimônio. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, ela se expõe e ela fica rodando ao longo de um bear market, que seria a linha azul aqui embaixo. Veja como ela aceita a volatilidade de desvalorização patrimonial dentro da carteira dela. E eu quero que você observe que essa linha laranja aqui é exatamente o comportamento de dentro da carteira rumo ao milhão, que é uma linha que vem subindo, e dentro dessas fases aqui de alto risco de preservação patrimonial, que são as regiões vermelhas aqui, é onde eu, Gui Teles, procuro fazer trading dentro da carteira rumo ao milhão, para que a carteira rumo ao milhão ela não fique andando de lado simplesmente aqui. Eu não quero ficar fora do mercado desde maio de 21 até janeiro de 23. Eu quero estar operando ao longo desse período. Então eu vou buscando fazer trades ao longo desse período. Só que eu modelo toda a minha estratégia dentro dessas regiões vermelhas. Dentro dessas regiões vermelhas, nós não podemos fazer alta exposição. Inclusive, se você quiser ter acesso às decisões da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Eu quero que você entenda que o jogo de acúmulo patrimonial, ele não é um jogo de somente holdar. Ele não é um jogo de somente ler um white paper, acreditar que Bitcoin é a próxima revolução e que sim, ele vai revolucionar o establishment, a maneira como nós transacionamos dinheiro, só que você ainda não conseguiu entender que isso é apenas uma tecnologia. E essa tecnologia, ela não tem um preço em moeda fiat. Eu não sei se você já entendeu, mas um Bitcoin ele vale um Bitcoin. Agora, quando você olha para BTC, você está falando para um ativo financeiro, uma moeda que sim, ela está ligada a uma tecnologia, mas o valor dessa moeda entre $100.000, $90.000 ou $20.000 depende de um mercado financeiro. Isso daqui depende da lei da oferta e da demanda. Isso daqui não depende de atualizações, de progresso no software ou não, da gente ter uma rede mais descentralizada ou não. O preço do ativo ele não depende disso daqui, porque entenda, um Bitcoin ele vale um Bitcoin quando a gente fala em termos de tecnologia. Só que se você quiser precificar isso em moeda fiat, você está jogando o jogo do mercado financeiro. E aqui nesse jogo é a lei da oferta e da demanda. Não tem bons projetos aqui. Se a gente não tiver demanda pelo ativo, não importa o quão bom seja esse projeto, ele vai ter o seu preço caindo. Agora, se as pessoas quiserem, por mais que ele seja um cacareco, vai subir, porque as pessoas estão pagando mais caro pelo aquele ativo financeiro. Entenda, um BTC, ele vale um Bitcoin, ele vale um Bitcoin. BTC, ele é exatamente um ativo financeiro, beleza? Bom,
Entendendo isso, nesse momento, dentro da carteira rumo ao milhão, pelo fato da gente estar em alto risco, eu estou em movimentos de trading. Estou buscando trade dentro das altcoins? Não. E na data de ontem eu comentei com você que as altcoins elas estavam forçando para perder o fundo. Ainda comentei que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ether furou essa região de suporte aqui, foi buscar um fundo mais baixo. Isso daqui dá continuidade na nossa tendência de baixa. Obviamente que a gente, dentro de uma tendência de baixa, a gente vai ter movimentações de alta, e é isso que nós vamos buscar surfar quando nós estamos tradando. Só que, nesse momento, eu não olho para as altcoins, nesse momento, eu não vou olhar para Ether. Solana, ativo aí que eu comento com você que foi vendido ainda a carteira rumo ao milhão em 226, olha para isso, olha essa desvalorização aqui, cara. A gente está falando de 30% de desvalorização a partir do nosso ponto de venda. Já estou comprando esse ativo? Não estou comprando esse ativo. Não tenho interesse ainda em entrar nesse ativo, porque o cenário ele ainda continua de alto risco. Eu não estou disposto a arriscar esse tipo de drawdown aqui de 15%, cara, em questão de um dia. A gente está falando que Solana ali caiu 17%. A gente teve quedas bem acentuadas na data de ontem. E entenda, isso daqui acaba com o patrimônio de qualquer um. Ver uma queda de 15%, de 20% é um absurdo, meu caro. Aqui você tem que ser muito mais conservador, porque o cenário ele é literalmente de alto risco para o próprio Bitcoin. Se a gente tem esse cenário no Bitcoin, se nós estamos falando em possibilidades de bear market profundo, se a gente está falando em grandes distribuição no Bitcoin, não tem por que você focar na altcoin. Eu sei que você tem o desejo de surfar a grande altcoin season. Eu sei que você tem o desejo real de enriquecer. Eu sei que você quer sair dessa vida que você se encontra hoje, que você quer atingir a sua liberdade financeira. Mas eu sei que você está escolhendo o caminho errado. O caminho que você quer é um caminho rápido, um caminho de sorte. Saiba que quem conta com a sorte também conta com o azar. Eu também já perdi muito dinheiro nesse mercado acreditando em bons projetos, acreditando nas altcoins, acreditando em lançamentos de novos tokens. Eu também já perdi muito dinheiro, eu já vivenciei tudo o que você vivenciou. Só que chegou um determinado momento que eu entendi algo que funcionava para colocar dinheiro no meu bolso. É a melhor estratégia do mundo? Não. Provavelmente tem outros players que têm estratégias muito melhores do que eu. Só que é o que funciona para mim, é o que funciona para os meus clientes e é o que está colocando lucro real nesse ciclo no meu bolso e dos meus clientes também. Não é holdando bons ativos. Muitas pessoas falam, né, a gente deve simplesmente surfar, vender quando tudo está verde, quando tudo está positivo. Só que você tem que saber vender nesses momentos, você tem que saber preservar o seu patrimônio também, você tem que saber aceitar um stop loss. Não é só sobre realizar lucro, é sobre entrar em operações totalmente estruturadas. Por exemplo, agora eu estou em busca para comprar Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão. Por que eu estou em busca de comprar Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão? Inclusive, eu comprei recentemente aqui nos 108 mil dólares, eu te mostrei isso, e eu liquidei essas posições no 0 a 0. Porque a partir do momento que o mercado subiu, abriu margem, eu começo a trabalhar com stop gain. Saí no 0 a 0, o preço ele caiu mais um pouco. Se eu estivesse segurando essas posições, nesse momento eu teria 4% de prejuízo dentro da carteira. Tudo bem, um prejuízo aceitável, mas eu não queria aceitar esse prejuízo. Só que quando a gente olha para o momento atual, nós ainda continuamos em região de baixo risco. Significa que é o preço mais barato? Não, porque até então a gente já estava em região aqui de baixo risco para trading, para comprar o ativo e vender no curto prazo. A gente ainda continua dentro dessa região, então eu ainda estou continuando procurando por pontos de compra no Bitcoin. O ponto é que nós estamos bem próximos de um suporte aqui, e aqui sempre vai ter muitas pessoas alavancadas, sempre vai ter muitas pessoas com stop aqui embaixo. Pode ser que a gente tenha um candle de reversão, que seja aquele candle de flush acontecendo, e a gente voltando acima dessa região. Não sei se vai realmente acontecer esse candle, não sei se haverá um candle de reversão aqui em cima, alto volume, uma confirmação em seguida. O ponto é que eu estou de olho dentro dessa região para reentrar mais uma vez no Bitcoin, para surfar mais uma movimentação de alta, como recentemente nós compramos dentro da carteira rumo ao milhão, lá no 110, no 105, no 106, e nós
vendemos, nós distribuímos, saímos da nossa posição aqui em cima no 111. Foi o maior lucro do mundo? Não, não foi o maior lucro do mundo, mas a gente conseguiu pegar parte dessa pernada. Do mesmo jeito que eu fiz as entradas aqui recentemente, era esperando uma alta. Teve uma alta? Não, não teve uma alta. Se eu for fazer entradas aqui, é esperando uma alta? Sim, é esperando uma alta, é esperando uma movimentação no curto prazo. Agora, a melhor estratégia que a gente pode utilizar é a estratégia de comprar e vender os ativos, não estratégias de holdar os ativos. E mesmo que a gente engate um bear market profundo, essa continuará sendo a minha estratégia, porque eu, Gui Teles, opero dentro de um bear market profundo. Eu vivo do mercado cripto, eu tenho clientes, a minha empresa Block Capital demanda colocar lucro no bolso dos meus clientes, mesmo em um bear market profundo. E caso você queira ser um dos meus clientes, caso você queira entrar para a carteira Rumo ao Milhão e copiar todas as minhas decisões de compra e de venda, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. O fato é que a carteira Rumo ao Milhão, ela se encontra com seu patrimônio em all-time high. Nós estamos em preservação patrimonial e buscando por uma posição de comprar o ativo no curto prazo. Caso você queira estar junto comigo na minha próxima decisão de compra, agora é um excelente momento para você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro você vai ver comprando e vendendo os ativos, colocando aquele dinheiro no bolso e jogando um jogo de proteção patrimonial. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!